Boa noite, nossos amigos e demais companheiros interessados nos estudos da doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec. Hoje voltamos a apresentar uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que tem o objetivo de divulgar a doutrina dos espíritos. E gostaríamos de conversar um pouco hoje sobre algumas perguntas que nós consultamos em nosso e-mail, perguntas que podem interessar aos que têm dúvida acerca do espiritismo. E a primeira pergunta é a seguinte: de que depende a transformação do homem, transformação moral do homem aqui na Terra? De que depende? Essa é a primeira pergunta que nós encontramos em nosso e-mail. Ora, a transformação moral do homem depende dele mesmo, do interesse que ele tenha em se melhorar moralmente, espiritualmente aqui na Terra. Tudo depende de nós. As forças do bem e as forças do mal, elas se encontram latentes dentro de cada criatura humana. A vontade, ou seja, o livre-arbítrio, é que determina a decisão de tomarmos o caminho do bem e tomarmos o caminho do mal. Essa é a chave, o mistério está nisso aí. Deus não criou os homens, os espíritos, infelizes. Segundo a visão espírita, Deus criou todos os espíritos, nas suas origens, simples e ignorantes. Deus não criou o mal. E deu a cada um a semente do livre-arbítrio e a obrigação de se conectarem à matéria, porque os espíritos só evoluem, só progridem, ligados à matéria. E então, nós tivemos as primeiras vidas, as primeiras existências, que nenhum espírito se lembra, mas nós passamos pelas sucessivas reencarnações em mundos primitivos. Em mundo que a Terra, segundo o livro dos Espíritos, já foi um mundo primitivo, já passamos por esse mundo primitivo que é aqui a própria Terra. Mas o espírito evolui, progride e se transforma. Existe uma lei no universo que é a lei de transformismo, de evolução, de progresso e de transformação dos seres inferiores em seres superiores. É a evolução. De modo que na visão espírita, o espírito que sai das mãos de Deus simples e ignorante, depende dele unicamente quando ele atinge a faixa da racionalidade, que desabrocha o livre-arbítrio, depende unicamente dele a escolha do caminho do bem ou do caminho do mal. Não foi Deus que criou o mal. Somos nós, são os próprios espíritos que fazem a sua escolha. Então, pela pergunta aqui, a transformação moral, espiritual, o progresso do homem depende unicamente das suas decisões, das suas determinações, e mais de ninguém. E a propósito de transformação da humanidade, que de qualquer forma a transformação da humanidade depende basicamente da transformação de cada indivíduo, de cada homem. Cada homem se transformando vai abranger o conjunto da humanidade. E lembramos de uma história de um editorialista norte-americano, que ele era o editorialista de uma revista muito importante nos Estados Unidos. E foi dada a ele a missão, certa vez,
de escrever sobre a transformação do homem. Mas era um assunto muito complexo, muito complicado, e ele foi para casa e não estava recebendo inspiração para fazer esse editorial sobre a transformação do homem aqui na Terra. E a menina dele, uma garotinha de 5 ou 6 anos de idade, ele sentado no birô dele para fazer, a inspiração não voltava, e a menina sempre brincando com as suas bonecas, com os seus carros, com as suas bonecas, com os seus brinquedos. E isso tirava a inspiração dele. E então ele, para não brigar com a criança, não repreender a criança, ele chamou a menina: minha queridinha, venha cá. Aí ele tinha um mapa do mundo em cima do birô dele. Aí ele pega o mapa, pica em 1000 pedaços, em diversos pedaços, pica o mapa, e pega uma vasilha e bota os pedaços, né? Os picadinhos dentro da vasilha, e dá à menina, disse: vá consertar esse mapa, que quando você voltar com o mapa consertado, papai lhe dá um grande presente, que você nunca mais vai se arrepender. Aí a menina, na brincadeira, saiu. Com menos tempo do que o pai esperava, a menina chegou com o mapa completo na mão. Aí ele se admirou e disse: minha filha, como é que você fez essa emenda aqui e trouxe o mapa já completo? Aí a menina simplesmente disse: papai, atrás do mapa tinha a figura de um homem. Eu consertei o homem e o mapa ficou completo. Aí ele entendeu que a transformação da humanidade depende do conserto do homem. E nesse dia, então, em função da menina, ele escreveu o melhor editorial de sua vida e jogou para a revista norte-americana, e nisso ele ganhou o maior prêmio daquela época, mostrando que a transformação do homem, a transformação da humanidade, depende unicamente da transformação do homem. Foi o que a menina fez. A menina emendou, consertou o homem. Quando ela virou o mapa estava consertado, todo completo. E então isso é uma história que ocorreu e é contada pelo intelectual aqui brasileiro Pedro Bloch, em uma de suas obras, isso naquela época. Então a transformação moral da humanidade depende basicamente, fundamentalmente, do próprio homem, porque o homem no conjunto, todo ele consertado, transformado moralmente e espiritualmente, a humanidade também será transformada. E então nós consultamos aqui mais uma pergunta que é feita pela mesma pessoa. Há um número determinado de reencarnações para o homem? Há um número determinado? Não. O número de reencarnações depende basicamente da decisão do espírito reencarnado. No caso do homem, né? A quantidade. Porque a vida é um aprendizado. As reencarnações são para aprendizado dos espíritos que reencarnam. Então, como nós somos alunos diante de Deus, diante do universo, diante da natureza, a vida é como um colégio, é como uma sala de aula. Há alunos que terminam o curso em 10 anos, há outros que terminam em 20, mas todos vão terminar. De modo que o número de reencarnações aumenta ou diminui, de acordo com a evolução do homem, com o interesse que ele tem em fazer o aprendizado, em melhorar espiritualmente, em sua transformação moral e espiritual. Aí diminui o número de reencarnações. Prolonga-se a reencarnação quando o homem se desvia. Nesse desvio, na visão espírita, não é um recuo, porque a evolução do espírito, nessa evolução, ela é direta e às vezes tem alguns desvios nessa estrada da evolução do espírito, do progresso, mas esse desvio, ele não é considerado como uma retrogradação, quer dizer, não é o espírito que dá ré,
que volta na evolução. Se ele está no terceiro degrau e ele se desvia, ele não volta para o segundo. Ele vai para o terceiro, demora algum tempo no segundo, mas como ele desviou-se, ele depois passa para o terceiro, o quarto, o quinto, e a evolução é de degrau em degrau nessa escadaria quase do infinito, de que fala a Bíblia simbolicamente na escada de Jacó. A escada de Jacó é uma simbologia bíblica que indica o progresso e a evolução do espírito. Então, o número de reencarnações, não existe um número de reencarnação determinado, vai depender unicamente dos alunos, que somos nós. E a terceira pergunta que nós encontramos aqui em nosso e-mail é esta: o que diz o Espiritismo sobre o dia de finados? Ora, na visão espírita, o dia de finados é um dia como outro qualquer. Os espíritos desencarnados, eles estão lá no dia de finado, mas eles estão lá como estariam em qualquer outro lugar e em qualquer outro dia, de noite ou de madrugada, que para os espíritos não existe dia, nem noite, nem horário, porque isso é medida de tempo que serve para nós aqui na Terra quando estamos reencarnados. Chama-se medida de tempo, dia e hora. Mas os espíritos não consideram essa medida de tempo. Mesmo porque na vida espiritual é a eternidade, não tem dia, nem noite, nem para frente, nem para trás, porque é a eternidade. Então o dia de finado é um dia como outro qualquer, em que os espíritos estão ali presentes, mas atraídos pelos seus familiares, pelos seus entes queridos, não são atraídos pelo túmulo. E neles são atraídos pelas pessoas indiferentes, que são indiferentes a eles, que muita gente vai ao dia do cemitério para namorar, observar a vida do outro, como o outro vai em termos de vestuário. Isso ocorre muito. Então os espíritos estão ali presentes, mais pelos seus familiares, pelos entes queridos dele que ficaram aqui na Terra. Mas não impede que eles estejam dentro da casa dos seus familiares, onde eles viveram. Porque os espíritos, eles estão em todo canto. Em todo lugar do universo, os espíritos estão. Isso nos faz lembrar que o apóstolo Paulo, em uma de suas epístolas, ele disse que nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Que testemunhas são essas? O apóstolo não se referia a testemunhas materiais. O apóstolo se referia, na sua epístola, às testemunhas invisíveis, que são os espíritos. Onde quer que nós estejamos, os espíritos estão ao nosso lado. Porque os dois mundos, as duas dimensões da vida, elas se fundem, se completam. É a dimensão do mundo espiritual dos espíritos, dos desencarnados, e a dimensão material. Logo, são duas sociedades que se fundem: a sociedade dos mortos, depois da morte, dos que desencarnaram, e a sociedade dos vivos, que somos nós. Então existe esse entrosamento, essa conexão, né, entre esses dois mundos, o invisível e o visível. De modo que o dia de finado, na visão espírita, é um dia como outro qualquer. Orar pelos espíritos, nós oramos em nossa casa. Nós, os espíritas, não condenamos quem vai no dia de finado orar pelos seus defuntos, acender suas velas e etc. tal, enfeitar o túmulo do seu defunto, mesmo porque isso é muito respeitável, porque essa prática material reflete um sentimento da família dos mortos, da família que ficou aqui na Terra. Nós, os espíritos, não temos esse costume, nem condenamos quem faz, quem pratica no dia de finado, e reconhecemos essa verdade aí. E também temos a nossa residência, não é? Que em qualquer canto, em qualquer lugar, nós podemos orar, fazer prece a Deus pelos espíritos, os nossos parentes e amigos que desencarnaram em qualquer época. Logo, o dia de finado na visão espírita é essa daí. Essa visão. E então, aqui, a última pergunta
que essa é outra pessoa que faz no nosso e-mail. Pergunta: o que diz o Espiritismo sobre o batismo com água? Ora, nós respeitamos o Espiritismo, respeita todas as crenças religiosas. Todas as crenças, desde que sejam sinceras, o Espiritismo respeita. Mas o batismo com água, o Espiritismo não adota, porque nós entendemos que a água não tira pecado, porque o batismo com a água é justamente a água que vai tirar os pecados de Adão e Eva. E Adão e Eva são figuras lendárias bíblicas. Não existiram Adão e Eva. A Bíblia apresenta Adão e Eva como seres, como lendas, como figuras mitológicas da mitologia dos antigos hebreus, mas representam uma grande realidade. Adão e Eva na Bíblia representa os homens como começaram mais ou menos aqui na Terra. Então tem esse significado. Mas o batismo com água, batizar com água para tirar os pecados de Adão e Eva, é que não há fundamento, não há o menor fundamento, porque Deus não condenou e nem seria um Deus, o verdadeiro Deus, amor universal, se ele tivesse condenado toda a humanidade, todas os seres humanos, não é, de Adão e Eva para cá, pelo pecado de Adão e Eva. Ora, como Deus não sabia se botasse Adão e Eva ali, dois homens, um homem e uma mulher junto, o que poderia acontecer, não é? Isso numa análise mais ou menos vulgar que nós fazemos, somente para entendimento. Então Deus não é, o Espiritismo não apresenta Deus como vingativo, um Deus odiento, um Deus rancoroso, um Deus que se vinga dos seus próprios filhos pelo pecado, entre aspas, de Adão e Eva, que ele se revoltou e então ele condenou toda a humanidade pelo pecado de Adão e Eva, que nós não conhecemos, não existiam essas figuras como nós existimos hoje. Então, o batismo, nós não acreditamos que batismo tire pecado. Não. O que tira pecado, diminui os pecados e resgatamos nossos pecados, são as sucessivas reencarnações. Porque a reencarnação é o perdão de Deus aos seus filhos. Porque Deus é amor e não condena ninguém, nem ao inferno, nem as gerações futuras pelo pecado de fulano, e nem ninguém. E o Espiritismo não apresenta um Deus que condena o pecado, que condena os filhos pelos pecados dos pais. Cada um, Jesus diz, a cada um segundo as suas obras. Então, essa questão de batismo com água para tirar os pecados que já vem na origem de Adão e Eva, na visão espírita não tem o menor fundamento. Essa é a visão do Espiritismo. E nossos amigos, mais uma vez, nós encerramos o nosso programa, que hoje teve mais um caráter de perguntas e respostas que nós fazemos com base nos estudos das obras de Allan Kardec e principalmente nos estudos sobre o livro dos Espíritos de Allan Kardec. Muita paz para todos e até o novo programa Encontro com a Doutrina Espírita para tirar as dúvidas. Muita paz.